Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre Foucault e seu impacto na análise do discurso. Quando a gente ouve a palavra discurso, muitas vezes a gente pensa só em fala, texto ou opinião, mas para Michel Foucault, discurso é muito mais do que isso. Ele ajuda a organizar o que pode ser dito, pensado e visto em uma época. E é justamente por isso que Foucault é um nome tão importante para a análise do discurso. Nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês, de forma breve e clara, quem foi Michel Foucault e por que ele é tão importante para pensar discurso, poder e produção do conhecimento. Vamos lá? Michel Foucault nasceu na França em 15 de outubro de 1926. Ele estudou na Escola Normal Superior em Paris, uma instituição muito importante na formação dos intelectuais franceses. Ao longo da carreira, ele passou por várias universidades e também por experiências fora da França, até assumir, lá em 1970, uma das posições mais prestigiadas da vida acadêmica francesa, a cátedra no Collège da França. Foucault acabou morrendo mesmo em Paris em 1984. O que torna Foucault interessante é que ele não foi apenas um pensador de gabinete, fechado ali só na teoria. Ele foi um intelectual extremamente ativo, atento às questões sociais e políticas de seu tempo, inclusive em defesa de grupos marginalizados. Essa dimensão ajuda a entender por que a obra dele não fica presa só à filosofia. Ela entra em temas como loucura, medicina, prisão, sexualidade e formas de controle social. Algumas palavrinhas-chave apareceram aí na tela agora para vocês. Se eu tivesse que resumir Foucault em uma frase, eu diria assim: ele quis mostrar que aquilo que chamamos de verdade, normalidade e conhecimento não surge do nada. Tudo isso é produzido historicamente, dentro de relações de poder e em certos modos de falar sobre o mundo. Agora vamos conhecer um pouco das obras de Foucault que o tornam tão relevante assim até os dias de hoje. Entre as obras mais conhecidas de Foucault estão A História da Loucura, O Nascimento da Clínica, As Palavras e as Coisas, A Arqueologia do Saber, Vigiar e Punir e os volumes de História da Sexualidade. Vai aparecer na tela alguns livros aí para vocês também. E foi especialmente a partir de As Palavras e as Coisas, publicado lá em 1966, que ele passou a ser amplamente reconhecido. Depois, a Arqueologia do Saber sistematizou melhor o modo com que fazia sua análise. E Vigiar e Punir e História da Sexualidade aprofundaram a relação entre discurso, instituições e poder. Reparem, pessoal, que essas obras não tratam apenas de ideias abstratas. Elas investigam como certos saberes se organizam em diferentes épocas. Em vez de perguntar qual é a essência da loucura, Foucault pergunta em que condições históricas a loucura passou a ser definida de uma determinada maneira. Em vez de perguntar só o que é a prisão, ele pergunta como surgiu uma forma moderna de punir e disciplinar os corpos. Essa mudança da forma de se perguntar é uma das marcas mais importantes da teoria de Foucault. Para a análise do discurso, entretanto, nós temos algumas coisas a serem analisadas. Por que ele interessa tanto a análise do discurso? Bem, a primeira contribuição dele é que a ideia do discurso não é só um conjunto de palavras. Para Foucault, o discurso então é um conjunto de regras, práticas e relações que vai definir o que pode aparecer como verdadeiro em determinado momento histórico que está sendo observado. Na arqueologia do saber, ele insiste que a unidade de um discurso não está simplesmente no objeto desse discurso, mas nas regras que tornam possível falar sobre esse objeto de uma certa maneira. Em outras palavras, não se trata apenas de olhar para o que foi dito, e sim de entender as condições que tornaram aquele dizer possível naquele contexto. Isso é muito importante para a análise do discurso, porque desloca o foco do indivíduo isolado para o funcionamento histórico e social da linguagem. Em vez de pensar somente sobre quem falou, a análise passa a perguntar
O que podia ser dito naquele contexto? Quais ideias eram aceitáveis ou não? Quais discursos eram excluídos? Quais instituições ajudavam a sustentar essa verdade? A segunda contribuição é o conceito de arqueologia. A arqueologia em Foucault não é escavar o passado para encontrar uma origem pura, é investigar as camadas históricas do saber, observando como certos discursos vão aparecer, vão se organizar e vão mudar com o passar dos tempos e locais. Essa perspectiva ajuda a perceber que o conhecimento, então, ele não é neutro nem eterno, ele é histórico. Vou trazer a imagem do Foucault aí pra gente na tela, pra gente lembrar do rosto dele aí. A terceira contribuição é a da genealogia, que aparece de forma mais forte nos seus trabalhos posteriores. A genealogia se preocupa então com as relações entre saber e poder. Foucault mostra que o poder não está concentrado apenas no Estado ou em uma figura autoritária. Esse poder vai circular por instituições, discursos, normas, práticas, classificações. Por isso, saber e poder para ele não são coisas separadas, eles se apoiam mutuamente. A verdade, nesse sentido, então, não é simplesmente descoberta. Ela também é produzida e legitimada em redes de poder. E a quarta contribuição é a noção de que o discurso também produz sujeitos. Foucault mostra para nós que certas formas de falar sobre alguém, por exemplo, como doente, criminoso, anormal, perigoso, normal, produtivo, desviado, ajudam a construir identidades sociais. Ou seja, o discurso não vai descrever apenas o sujeito, ele também participa da sua formação. É por isso que a linguagem para o Foucault tem força social e força política. Agora vamos imaginar um exemplo. Vamos pensar em uma escola. Um aluno fala uma frase diferente em sala de aula. A reação do professor não é só sobre a frase em si, mas sobre todas as regras, relações de autoridade, comportamento, disciplina e o que conta como fala aceitável para aquele espaço. Para Foucault, isso demonstra claramente que o discurso está sempre ligado a normas e relação de poder. Essa é a chave, então, para entender por que a teoria é tão útil para analisar as instituições, os textos e as práticas sociais que permeiam a nossa sociedade. Vamos dar um outro exemplo aqui para contextualizar melhor. Se eu analiso um discurso sobre loucura no século XIX, eu não devo perguntar só o que as pessoas pensavam. Eu preciso observar como a sociedade da época classificava o louco, quais instituições falavam sobre ele, como a medicina, a moral e a lei se articulavam em torno desse assunto e que tipo de verdade sobre a loucura era aceita naquele período. Foucault fez exatamente isso. Ele mostra como a forma da sociedade falar sobre algo revela também como ela organiza o poder e o conhecimento sobre esse algo. Outro exemplo, quando um discurso público, principalmente veiculado pelas mídias, hoje em dia temos muito dessa informação de mídias e notícias e várias bolhas sociais querendo impor sua opinião pública. Quando um discurso público insiste em chamar certos grupos de ameaça, desordem, risco, ele não está apenas descrevendo a realidade ou o ponto de vista dele. Ele está também ajudando a produzir uma certa visão de mundo. É por isso, então, que Foucault continua tão atual nesse ano de 2026. Ele nos ensina a desconfiar do que parece natural. Então, para concluirmos esse breve vídeo sobre Foucault e a análise do discurso, ele foi um pensador decisivo porque ele mostrou que o discurso, saber e poder andam juntos. Sua biografia ajuda a entender a amplitude de sua obra, e suas ideias mudaram a forma de estudar os textos, as instituições, as práticas sociais, as leis e todo o intermeio da sociedade. Para a análise do discurso, ele é fundamental porque ensina a olhar para além do texto, buscando condições históricas que vão permitir que certos sentidos apareçam e que outros sejam apagados no decorrer do tempo. Então, mais do que perguntar o que o texto diz, Foucault nos ajuda a perguntar: por que isso pode ser dito assim, nesse momento, por essas vozes, com esse efeito de verdade?
Essa talvez seja a maior força da teoria de Foucault. Gostaria de fechar com 3 palavras importantíssimas que resumem bem para mim a importância de Foucault: discurso, poder e verdade. Era isso. Muito obrigado. Espero que tenham aprendido um pouco sobre Michel Foucault, sobre a sua importância, tanto como um estudioso, quanto na análise do discurso em si. E até mais. Tchau, tchau.